O direito sanitário é o tema do Saber Direito desta semana. Você vai aprender sobre a constitucionalização do direito à saúde, princípios doutrinários e organizativos do SUS, saúde complementar e suplementar e Covid-19. As aulas são com o professor Jordão Horácio. Olá, sou o professor Jordão Horácio, sou professor de Direito Sanitário. Sou doutor em Saúde Global e Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo e mestre em Saúde Global e Diplomacia da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. E vamos estudar essa semana vários tópicos relacionados ao direito sanitário e a relação entre direito e a saúde. Nessa primeira aula, nós vamos estudar a constitucionalização do direito à saúde. Na segunda aula, nós vamos abordar os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Na terceira aula, nós vamos estudar o Sistema Complementar e Suplementar de Saúde. Na quarta aula, vamos estudar o fenômeno da judicialização da saúde. E na quinta aula, vamos ver alguns aspectos interessantes entre o direito à saúde e o enfrentamento da Covid-19. Vamos então para a nossa primeira aula, a constitucionalização do direito à saúde. Quando nós estudamos a relação entre o direito e a saúde, nós primeiro precisamos perguntar: o que é saúde? O que vem a ser saúde? Já foram feitas pesquisas nesse sentido. Se eu perguntar para a maioria de vocês o que é saúde, a tendência das pessoas é responder que saúde é não estar doente. Mas será que saúde é só ausência de doença? Para buscar essa resposta, nós podemos voltar lá para a Grécia Antiga dos tempos de Péricles, onde não havia essa palavra saúde. O conceito mais aproximado era o de dietética e o de ginástica. Ou seja, para os gregos antigos, ter saúde era se alimentar bem e praticar atividades físicas. De alguma forma, esse foi o conceito que foi incorporado na Carta Constitutiva da Organização Mundial da Saúde, que vai dizer que saúde é o mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. Mas para além disso, nós precisamos compreender como que saúde se tornou um direito de todos e um dever do Estado, tal como foi preconizado pelo legislador constituinte ordinário na nossa Constituição de 1988. Será que sempre foi assim? Eu acho que não. Mas para isso nós precisamos fazer uma análise de todo o contexto histórico até a gente poder chegar na Constituição de 1988. Para isso, nós precisamos voltar lá para o surgimento do Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele que vai surgir na esteira das revoluções burguesas no século XVIII e que vai inaugurar a figura do Estado liberal de direito. Antes você tinha a figura do Estado absolutista e agora você tem um Estado de direito de natureza liberal nessa sua primeira versão e que vai haver uma proteção da primeira dimensão dos direitos, que são os direitos civis e políticos. São aqueles direitos que demandam uma prestação negativa do Estado. O que é uma prestação negativa do Estado? Nesse primeiro momento, não deve o Estado se preocupar com direitos sociais, econômicos e culturais. Nesse primeiro momento, ele deve respeitar tão somente os direitos individuais. E aqui a gente vai ter o direito à propriedade privada, o direito de ir e vir. São esses direitos que vão ser tutelados nessa primeira versão do Estado liberal de direito. Alguns anos mais à frente, nós tivemos a Revolução Industrial. E a partir daí, nós vamos discutir uma nova versão de Estado. É o Estado Social de Direito. Esse Estado Social de Direito, ele vai ter uma preocupação maior com os direitos sociais, econômicos e culturais. É a segunda dimensão dos direitos. Nesse momento agora, eu já demando uma prestação positiva do Estado. Não deve o Estado somente deixar de intervir, ele deve intervir para garantir direitos como educação, saúde, previdência, seguridade.
mais alguns anos à frente, nós tivemos, com o final da Segunda Guerra Mundial, uma nova arquitetura de proteção internacional dos direitos humanos, e aí vamos ter uma terceira dimensão dos direitos, que são os direitos difusos e coletivos. E vai ser nessa esteira que vai ser aprovada a Carta Constitutiva da Organização Mundial da Saúde, que vai trazer o conceito de saúde que já era preconizado pelos gregos lá na Grécia Antiga. Lembrando que saúde não é só a ausência de doença. Lembrando que saúde é o bem-estar físico, mental e social. E no Brasil, como que foi essa transformação legislativa? Desde o advento das primeiras constituições, desde a Carta Outorgada até a Constituição de 88, o direito à saúde ele vai aparecer em alguns momentos ao longo do século XX. Mas pela primeira vez, em termos constitucionais, nós vamos observar essa proteção à saúde na Constituição de 1934. Só que é importante nós lembrarmos que, nesse primeiro momento, saúde era muito mais um benefício previdenciário do que um direito propriamente dito. Isso porque, desde 1923, com a Lei Eloy Chaves, começaram a surgir os institutos de pensão. Então, determinadas categorias profissionais passaram a ser protegidas com esse direito à saúde. Mas tão somente essas categorias, todos aqueles que estivessem na informalidade ou que trabalhavam no meio rural, não tinham acesso a esse direito à saúde. Nós vamos ter várias discussões sobre esse direito ao longo do processo histórico, e tem um movimento da sociedade civil organizada que foi fundamental para que a gente trabalhasse com o conceito de saúde ampliado, tal como os gregos já vivenciavam. Esse foi o movimento da reforma sanitária. Desde a década de 70, vários estudiosos, médicos e outros que atuavam na área da saúde pública já pleiteavam que o governo federal deveria organizar um sistema que garantisse saúde a todos os brasileiros e não apenas aqueles que estivessem na formalidade. E aí vai começar os debates que vai culminar na criação do Sistema Único de Saúde na Constituição de 1988. Na Constituição de 1988, nós vamos ter o artigo 196, que vai dizer o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, pela primeira vez na nossa história, nós vamos ter que saúde vai ser considerado como um direito de todos e um dever do Estado. Foi um grande ganho da sociedade civil que, desde então, vai inaugurar o maior sistema de saúde pública do mundo. O Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema universal, integral e baseado na equidade, como nós vamos ver ao longo do nosso curso. Mas quais são os desafios que surgem para implementar esse direito à saúde, tal como ele foi preconizado no artigo 196 da nossa Carta Magna? Como o próprio artigo diz, esse direito ele vai ser garantido mediante a implementação de políticas. Então, nós precisamos observar que tanto o Poder Executivo, quanto o Poder Legislativo, quanto o Poder Judiciário terão um papel fundamental na efetivação desse direito. Mas nós temos que também ter em mente que, diante do princípio da reserva do possível, os recursos financeiros, eles são finitos. Então, não é possível o Estado garantir tudo para todos.
E aí a gente vai trabalhar com os princípios que devem reger a administração pública e que estão positivados lá no caput do artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, para efetivar esse direito à saúde, todos esses princípios constitucionais deverão ser observados. Mas, para além disso, o que vem a ser, então, esse direito sanitário? O direito sanitário, ele vai surgir justamente como um ramo especializado do direito administrativo. Alguns autores vão falar de direito da saúde pública, outros autores vão falar de direito administrativo sanitário, mas o fundamental é que esse direito visa tutelar esse direito que é constitucional e que visa resguardar o bem-estar físico, mental e social de toda a população brasileira. Para além disso, como que nós vamos trabalhar com a ideia do direito sanitário dentro do arcabouço normativo que compõe os dispositivos brasileiros? O arcabouço que vai compor o nosso sistema legal do direito da saúde pública, ele tem como base a própria Constituição Federal, a partir do seu artigo 196, a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080, de 1990, e também a Lei 8.142. Além disso, nós temos diversos outros atos normativos primários e secundários que serão fundamentais para resguardar esse direito da população brasileira. O direito sanitário, como ramo de estudo do direito administrativo, ramo especializado de estudo do direito administrativo, ele vem sendo objeto de pesquisa desde o final da década de 80. E cabe aqui destacar o trabalho realizado pelo Centro de Pesquisa de Direito Sanitário da Universidade de São Paulo e professores, como a professora Sueli Dallari e o professor Dalmo Dallari, que foram fundamentais para inaugurar a pesquisa sobre esse direito à saúde no Brasil. É importante, nesse contexto também da constitucionalização do direito à saúde, buscar compreender como que funcionam os sistemas de saúde ao longo do mundo, né? Uma vez que o Brasil optou, após 88, de ter um sistema universal, esse é o único modelo, o único paradigma que existe ao redor do mundo? E não é, né? Nós sabemos que existem outros modelos. Existe o modelo do seguro social, que é o modelo que o Brasil adotava antes de 1988. Esse modelo ainda é utilizado por alguns países, mas a restrição desse modelo é justamente porque ele não alcança aqueles que estão na informalidade. O modelo do seguro social significa que tão somente aqueles que tenham carteira assinada receberão esse direito, terão como direito o acesso a medidas de saúde. Existe também o sistema de saúde privada ou dos seguros privados. É um modelo que existe nos Estados Unidos da América. Então, nesse sistema, existem vários planos de saúde, é um mercado totalmente descentralizado. Existem alguns planos do governo, como é o Medicare e o Medicaid, que visa tutelar a população hipossuficiente, mas basicamente, dentro do modelo de seguro privado, você precisa pagar pelo seu plano de saúde. Se você não pagar pelo seu plano, você não terá acesso a medidas de saúde. O modelo universal, que é o adotado pelo Brasil, ele é adotado também pelo Reino Unido, pelo Canadá, e esses dois países, entre outros, mas esses dois países foram utilizados como modelo para a construção do nosso sistema. E a preocupação desses países, especialmente o Reino Unido, com um sistema de saúde universal, vai começar lá no final da Segunda Guerra Mundial, com o retorno dos soldados ingleses para casa, e muitas vezes esses soldados voltavam com problemas de saúde decorrentes da guerra, seja problemas físicos, seja problemas mentais.
E aí foi necessário que todo o sistema se organizasse para poder conceder o direito a esses ex-combatentes para que eles pudessem ter um tratamento digno. E isso vai fazer nascer o NHS, que é o National Health Service, que é o Sistema Único de Saúde do Reino Unido. Ele, até hoje, é bastante amplo, mas não tem as dimensões continentais que o Brasil tem, porque o Reino Unido é um país menor. Mas, mesmo assim, é utilizado como paradigma para a implementação de políticas aqui no nosso território. Então, nós precisamos observar que o Sistema Único de Saúde, apesar da sua tenridade e dos seus diversos problemas, é um sistema que, como eu já disse, é o maior sistema de saúde pública do mundo, pois nenhum país com mais de 200 milhões de habitantes assumiu esse desafio de tratar a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, garantindo um acesso universal, integral e equânime às mais diversas práticas e políticas para garantir esse direito. E aí nós devemos lembrar, apesar disso não ser recorrente na grande imprensa, o Sistema Único de Saúde, ele possui vários méritos, como por exemplo, o SUS possui programas como de enfrentamento a HIV e hepatites virais, de enfrentamento ao tabagismo, que são exemplos internacionais. O SUS possui a maior rede de transplantes na rede pública do mundo. O SUS é um dos maiores compradores de medicamentos do mundo. Então, esse é o sistema que nós temos aqui no nosso país. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente tende a achar que o SUS é apenas aquela fila no posto de saúde, a falta de UTI. E agora, mais do que nunca, diante do enfrentamento dessa grande pandemia, o maior problema de saúde pública da nossa história recente, talvez desde a gripe espanhola, é justamente os nossos profissionais e nosso sistema que está funcionando para poder garantir, né, o acesso a políticas de saúde para a nossa população. Nós devemos observar ainda que o nosso Sistema Único de Saúde, como ele deverá observar os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, como direito sanitário é um ramo especializado do direito administrativo, nós devemos lembrar também do poder de polícia administrativa. Então, todas as atividades que não forem de saúde, que não forem prestadas necessariamente pelo Estado ou pelos seus delegados, deverão observar tudo aquilo que está disposto nos nossos dispositivos primários e secundários, e o Estado como um todo vai exercer o seu poder de polícia sanitária. Então, vamos pegar um exemplo de um hospital privado. O hospital privado, ele não precisa de uma autorização do poder público, né, de uma delegação para prestar serviços de saúde, mas ele precisa cumprir com todos os regramentos sanitários relacionados à espécie. Então, apesar de não precisar de ter uma delegação para prestar o serviço de saúde, a iniciativa privada, ela deverá observar todos os atos normativos relacionados à espécie, e o Estado, através do seu poder de polícia sanitário, irá fazer valer, né, todas as medidas necessárias para que a gente possa garantir a consecução do interesse público primário. Além disso, nós vamos observar que no âmbito do direito sanitário existem outros exemplos, outras medidas que são comuns ao direito administrativo. Um exemplo disso é a requisição administrativa. Nós vamos estudar em momento oportuno exemplos recentes que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, como foi o caso dos respiradores, o caso das seringas, e tudo isso são instrumentos de direito administrativo relacionados com a intervenção do Estado na propriedade. Além disso, nós podemos observar que o direito administrativo, como um ramo, que o direito sanitário, como um ramo especializado do direito administrativo, ele estará sobre o alicerce de dois superprincípios, tal como foi observado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado
e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses são os princípios, né, que são o alicerce do regime jurídico administrativo ou do regime jurídico de direito público. Nesse regime, a administração pública ela está numa posição de vantajosidade em relação ao administrado. Por quê? Porque quando houver conflito entre o direito individual e o direito da coletividade, o direito da coletividade deverá prevalecer. Então, diante do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública possui determinadas prerrogativas, justamente para poder fazer valer o interesse da coletividade no caso concreto. Exemplos sobre a aplicabilidade do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado são os mais diversos. Quando um agente de endemias adentra em uma determinada residência sem autorização do proprietário para verificar se existem focos de dengue, é justamente a supremacia do interesse público sobre o privado que nós estamos vendo. Porque nós estamos vendo de um lado o direito à propriedade privada, o direito à intimidade, o direito de inviolabilidade do domicílio e de outro, o direito da coletividade de ter acesso à saúde. Uma vez que tem foco de dengue naquela casa ou suspeitas de foco de dengue naquela casa, toda aquela comunidade poderá ser contaminada. Então, isso justifica a entrada do agente de endemias para verificar se existem focos de dengue nessa residência. Outro exemplo também que nós discutimos recentemente foi a questão do uso de máscara. De um lado, você tem o direito individual de não ter que se submeter a determinadas práticas que, de alguma maneira, possam violar o seu direito, o direito à sua intimidade. Só que, de outro lado, nós temos o direito da coletividade de não ficar doente. Então, justamente quando nós temos um conflito entre o direito individual e o direito da coletividade, sempre o direito da coletividade deverá prevalecer. E aí a administração pública, através da supremacia do interesse público sobre o privado e da utilização dessas prerrogativas, poderá promover a intervenção do Estado na propriedade privada, poderá limitar determinados direitos individuais, claro que sempre observando o princípio da legalidade. Dessa forma, nós conseguimos observar com clareza meridiana que o direito sanitário, ele é um ramo especializado do direito administrativo. Porque o direito administrativo nada mais é do que um ramo do direito que vai estudar o conjunto de normas, de princípios e regras que regulam o exercício da função administrativa. E quando o exercício da função administrativa, ou seja, agentes, órgãos, trabalhando na consecução do interesse público primário, e esse trabalho estiver diretamente relacionado com políticas de saúde, com a consecução do direito à saúde positivado no artigo 196 da Carta Magna, nós estaremos então diante desse direito da saúde pública, nós estaremos diante desse direito sanitário. Mas, professor, e como que funciona o regulamento, como que funciona os dispositivos legais relacionados à saúde suplementar e à saúde complementar? Nós vamos ver esses aspectos ainda na nossa terceira aula, mas eu já posso adiantar para vocês que a saúde suplementar, ou seja, os planos e as operadoras e os seguros de saúde, eles não estão diretamente relacionados a um regime jurídico administrativo, ou seja, eles não estão diretamente relacionados a um regime jurídico de direito público. Eles estão relacionados a um regime jurídico de direito privado. Ou seja, nessa condição de direito privado, não existe supremacia do interesse público sobre o privado. Não existe de forma tão evidente as prerrogativas que a administração pública possui num regime jurídico de direito público. Nesse regime de direito privado,
os pacientes, os contratantes, todos aqueles que eventualmente vão adquirir um plano de saúde, estão numa posição de igualdade, né, com as operadoras, com as seguradoras e todos aqueles que vão fornecer eventualmente esses serviços de saúde suplementar. É claro que isso vai ter os seus limites, inclusive na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porque muitas vezes, caracterizada a hipossuficiência do consumidor, poderá haver, inclusive, a inversão do ônus da prova, no caso concreto. Mas é importante perceber que os sistemas de saúde suplementar, ou seja, os planos de saúde, eles vão se submeter tão somente ao poder de polícia administrativa. Eles deverão cumprir com todos os requisitos legais relacionados à espécie, todos os atos normativos primários e secundários. E a administração pública, então, nesse caso da saúde suplementar, vai fazer o papel de regulação através de uma agência específica, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS, ela é responsável justamente pela regulação do mercado de saúde suplementar. E a saúde complementar? Como o próprio nome já diz, são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que eventualmente vão celebrar contratos administrativos com a administração pública para poder complementar a prestação dos serviços de saúde. Nesse caso da saúde complementar, estes sim, eles vão atuar como delegatários. Então, também estarão sujeitos ao regime jurídico de direito público ou regime jurídico administrativo, que estará consubstanciado justamente no alicerce da supremacia do interesse público sobre o privado e também da indisponibilidade do interesse público. Mas nós vamos ver esses dois tópicos, da saúde complementar e da saúde suplementar, na nossa terceira aula, para a gente observar todas as peculiaridades desse sistema. Isso porque, quando o movimento da reforma sanitária, lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em 1986, desenhou os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde, a ideia é que houvesse um único sistema que seria o Sistema Único de Saúde, que seria público. Então, a Constituição não iria prever, não iria tutelar a existência da saúde suplementar. Mas não foi essa a proposta que saiu vitoriosa da Assembleia Constituinte. Na Assembleia Constituinte, como nós vamos poder ver ao longo das nossas aulas, o sistema de saúde suplementar foi garantido, uma vez que a prestação de serviços à saúde foi aberta à iniciativa privada. Dessa forma, cabe então ao Estado garantir a prestação dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde e regular a prestação dos serviços de saúde que são realizados pelas operadoras, pelos planos de saúde. Nesse caso, então, nós devemos também ter em mente que o Sistema Único de Saúde, devido à sua grande dimensão continental, hoje ele vai atender basicamente 75% da população brasileira. E como nós já observamos, apesar da sua natureza ser universal, ele possui características também de sistemas privados, uma vez que nós vamos ter a prestação de serviços pelos planos de saúde e também pela iniciativa privada. Mas a ideia é que o Sistema Único de Saúde, ele consiga atender toda a população brasileira. E muitas vezes você pode se perguntar, mas eu nunca utilizei o SUS. Eu nunca utilizei o SUS. Mas será que isso é verdade? Será que isso é realmente verdade? O Sistema Único de Saúde, ele não está voltado apenas para a entrega do medicamento. O Sistema Único de Saúde, ele visa também promover, garantir a promoção da saúde como um todo e também garantir que as pessoas não venham a adoecer. Então, a saúde, tal como ela foi prevista no artigo 196 da Constituição, não tem o viés tão somente curativista. Ele também visa resguardar a população para que ela não venha a adoecer. E aí eu vou falar de atenção primária à saúde.
O que vem a ser a atenção à primária saúde? São justamente as práticas que vão promover a saúde da população, né? Uma vez promovendo a saúde da população, nós não precisaremos utilizar de forma tão efetiva a saúde secundária e terciária, ou de média e alta complexidade. É por isso que as políticas de saúde, as políticas econômicas e sociais que estão previstas lá no artigo 196 da Constituição, elas devem atingir toda a dimensão da saúde como bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença. Uma vez que o SUS tem essa dimensão, você pode até pensar que nunca utilizou o Sistema Único de Saúde, mas se você escovou os dentes pela manhã, ou se você foi a um restaurante durante o almoço, você utilizou o Sistema Único de Saúde. A pasta de dente que você utilizou foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vigilância sanitária faz parte do SUS. O restaurante onde você almoçou, provavelmente ele vai cumprir com os dispositivos relacionados com a prática sanitária, com as exigências da vigilância sanitária. Então, nesse caso, nós vamos observar que você também utilizou o SUS. Portanto, o SUS não é só a ausência de doença. O SUS ele não existe somente para garantir o acesso a medicamentos. O SUS ele vai compor uma série de práticas e medidas relacionadas com a atenção à saúde, com a saúde secundária e com a saúde terciária, com a média e alta complexidade. Nós vimos, então, ao longo da nossa aula, que o direito à saúde no Brasil, ele vai surgir como um direito de todos e um dever do Estado, tão somente a partir do advento da Carta Constitutiva de 1988, lá no seu artigo 196. Antes da Constituição de 88, a saúde no Brasil era um benefício previdenciário, não era um direito de todos, era um direito tão somente daqueles que tinham carteira assinada, que estavam na formalidade. Aqueles que viveram o período antes de 88 vão lembrar do INAMPS, o antigo INAMPS, né, que é justamente a complementação que havia dos institutos e das caixas de pensão. Então, eram apenas categorias profissionais determinadas que tinham acesso à saúde como um direito. Toda a população rural e aqueles que não estavam na formalidade não tinham esse direito garantido. Além disso, nós também vimos que o Sistema Único de Saúde, tal como ele foi vislumbrado pelo legislador constituinte ordinário, é o maior sistema de saúde pública do mundo, porque o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um direito à saúde universal, integral e equânime. Nós também observamos que o direito sanitário, ele é um ramo especializado do direito administrativo, tanto que alguns autores chamam esse ramo de direito da saúde pública ou também de direito administrativo sanitário. Mas para além de uma classificação, nós devemos observar que o direito sanitário está relacionado justamente com as políticas econômicas e sociais implementadas pelo Estado para garantir o mais alto nível de bem-estar físico, mental e social da nossa população. O Sistema Único de Saúde, tal como ele foi previsto pelo legislador constituinte ordinário, ele possui algumas diretrizes e princípios que nós vamos estudar na nossa segunda aula. O que vem a ser o princípio da universalidade? O que vem a ser o princípio da integralidade? O que vem a ser o princípio da equidade? Além disso, nós temos também os princípios organizativos, né? O que significa dizer que o Sistema Único de Saúde deverá ser regionalizado e hierarquizado? O que significa dizer que o Sistema Único de Saúde deverá ser descentralizado em direção única? O que significa dizer que o Sistema Único de Saúde deverá garantir a participação popular e o controle social?
É justamente diante desse último princípio organizativo que nós podemos finalizar a nossa aula para dizer que o Sistema Único de Saúde, tal como ele existe hoje, ele foi fruto de uma grande conquista da sociedade civil organizada. O Sistema Único de Saúde, o direito à saúde como direito de todos e um dever do Estado, ele foi objeto de luta. E a gente pode lembrar de uma obra clássica do direito, né, do professor Rudolf von Ehring, que fala da luta pelo direito, que justamente essas conquistas vão se dar a partir de embates no âmbito da sociedade, e foi justamente o embate promovido pelo movimento da reforma sanitária, né, ao longo da década de 70 e da década de 80, e que vai ganhar o seu auge lá em 1986, já no período de redemocratização do país, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Ali foram desenhados os princípios e as diretrizes que, em grande medida, o legislador constituinte ordinário incorporou na nossa Constituição de 1988. Nesse contexto, é importante vislumbrarmos também como está positivado o artigo 197 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, esse artigo 197 vai justamente sintetizar tudo aqui que nós falamos sobre a ideia de saúde suplementar, complementar, do direito sanitário como um todo, do exercício do poder de polícia administrativa sanitária, quando esse direito à saúde, quando a prestação dos serviços de saúde forem realizados por pessoas jurídicas de direito privado. Então, o artigo 197 coloca o Estado, né, como entidade responsável pela garantia do direito à saúde da população brasileira, e ele vai prestar esse direito diretamente ou através dos seus delegatários. Sendo que todas as vezes que pessoas jurídicas de direito privado estiverem prestando serviços de saúde, nós vamos ter o Estado exercendo o seu poder de polícia administrativo, o seu poder regulador, né? E no caso da saúde suplementar, nós vamos ter a Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso da vigilância sanitária, nós vamos ter a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, são agências reguladoras criadas dentro do marco da reforma administrativa promovida durante a década de 90 pelo então ministro Bresser Pereira. Essa espécie de autarquia em regime especial, ela surge justamente dentro do direito administrativo brasileiro, dentro da ideia de descentralização, para que o Estado possa se concentrar tão somente naquelas atividades que sejam consideradas fundamentais. Para além disso, é importante também nós relembrarmos que alguns autores brasileiros, não só aqueles do mundo jurídico, abordaram o direito à saúde no nosso país com excelência. E aqui eu gostaria de indicar para vocês um desses autores, que é o nosso escritor Moacir Scliar. Moacir Scliar, um grande escritor brasileiro do Rio Grande do Sul. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras e ele escreveu um artigo muito interessante. Ele escreveu um artigo sobre a história do conceito de saúde. E, além disso, ele também escreveu um livro que é chamado de Paraísos Tropicais, ou melhor, Sonhos Tropicais. O livro Sonhos Tropicais, de Moacir Scliar, vai retratar justamente os primeiros anos de Oswaldo Cruz, né, o patriarca da saúde pública brasileira, lá nos idos da década de 1910, né, durante o governo de Rodrigues Alves, em alguns momentos históricos que quase todos já ouviram falar, como, por exemplo, da revolta da vacina.
Mas é importante nós resgatarmos a história de Oswaldo Cruz, justamente dentro dessa obra do autor Moacir Scliar, porque aí nós vamos ter a dimensão da grandeza dessa primeira geração de sanitaristas brasileiros. Porque além de Oswaldo Cruz, eu poderia citar para vocês Emílio Ribas, Vital Brasil, Adolfo Lutz, Carlos Chagas, todos esses com reconhecimento internacional. E aí, uma história interessante é que lá no início do século XX, os grandes cruzeiros que passavam pelo Rio de Janeiro pararam de parar no porto do Rio de Janeiro devido ao medo de alguma epidemia, de peste, de cólera. E isso gerou uma preocupação pelo governo federal da época, que foram buscar lá no Instituto Pasteur, na França, uma alternativa para que fosse feita uma política de higienização. E chegando na França, os governantes brasileiros foram informados que não precisavam de ninguém de lá, porque um jovem brasileiro já tinha acabado de formar lá e já estava de volta no Brasil. Esse jovem era Oswaldo Cruz, que vai dar nome, à nossa Fundação Oswaldo Cruz, um centro de excelência internacional no âmbito da pesquisa em saúde pública. Diante disso, nós vamos poder observar, então, que a Carta Magna de 1988, ela inovou ao estabelecer a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, e ao sinalizar quanto aos direitos sociais que devem ser possibilitados aos cidadãos brasileiros. Esse é o sentido das expressões efetivação, redução do risco de doença, promoção, proteção e recuperação, contidas na nossa Carta Magna de 88, nas nossas constituições estaduais e também nas leis orgânicas dos municípios brasileiros. Então, nesse contexto, o direito à saúde ele pode ser entendido como um conjunto de deveres do Estado para com todo cidadão, que visa não apenas afastar as enfermidades, mas também garantir o desenvolvimento saudável da nossa população. E o direito social e fundamental, que é previsto na Constituição de 88, ele define, então, os princípios norteadores da política pública na seara sanitária, positivando a saúde, então, como um elemento da cidadania, como se refere o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como que está lá no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. Podemos concluir, então, que o direito à saúde é um direito humano essencial, relativo à essência, que constitui a essência da natureza de um ser, absolutamente necessário, indispensável, é o direito mais importante, porque é o direito à vida. Trata-se de um direito humano, fundamental e social. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhece que os direitos inscritos no artigo 6º da Constituição, lá no artigo 6º tem a previsão também do direito à saúde, da mesma genética dos direitos fundamentais. Conforme previsto pelo legislador constituinte, o Brasil avançou de forma bastante significativa, então, na regulação das ações e serviços de interesse à saúde. Observa-se, porquanto, que esse direito à saúde pública é uma parte do direito administrativo ou aplicação especializada do direito administrativo. É parte, então, do direito administrativo porque se refere sempre a atuações estatais orientadas mais exaustivamente possível pela própria sociedade por meio do aparelho legislativo do Estado. Então, essas são as considerações que nós deveríamos fazer sobre a constitucionalização do direito à saúde.
Para poder fixar o conteúdo, vamos fazer algumas questões? Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o sistema de saúde no Brasil se caracterizava pela universidade no acesso, pela integralidade dos serviços de saúde disponíveis, pelo acesso gratuito a todos os brasileiros indistintamente, pela natureza de seguro social, alcançando apenas aqueles que estavam na formalidade? E aí, você já sabe a resposta correta? A resposta correta é a letra D. Como nós vimos então, antes de 1988, saúde não era um direito, saúde era um benefício previdenciário. Então só teriam acesso à saúde aqueles que estivessem na formalidade. Isso foi alterado pelo legislador constituinte ordinário em 1988, lá no artigo 196 da Constituição, que a partir daí vai considerar a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Vamos para uma segunda questão? O conceito de saúde incorporado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Carta Constitutiva da Organização Mundial da Saúde leva em consideração a noção de ausência de doença, a importância exclusiva da atenção especializada em saúde, o bem-estar físico, mental e social, o acesso a medicamentos exclusivamente. Você já sabe qual que é a resposta correta? Letra C. Como nós vimos ao longo da nossa aula, saúde, dentro da perspectiva pensada lá no preâmbulo da Carta Constitutiva da Organização Mundial da Saúde e também presente lá no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é apenas a ausência de doença, não é apenas a entrega de um medicamento, não é o paradigma curativista, e sim o bem-estar físico, mental e social. Então, quando nós estamos falando de saúde, nós estamos falando também de educação, de moradia digna, de transporte público de qualidade, são chamados determinantes sociais da saúde. Então, a saúde não é só a entrega de um medicamento, mas todos os outros direitos a ele relacionados. Vamos fazer mais uma questão? A inclusão da saúde como direito de todos e dever do Estado na Constituição Federal de 1988 se deu em especial devido à atuação exclusiva da classe política, à luta dos empresários do setor sanitário, à exigência das operadoras de planos de saúde ou ao movimento da sociedade civil organizada? Você já sabe a resposta? A resposta correta, letra D. Como nós observamos, o direito à saúde, tal como ele foi preconizado pelo legislador constituinte ordinário, ele foi objeto de luta do movimento da reforma sanitarista e de outros segmentos da sociedade civil organizada. Então, finalizamos aqui a nossa aula sobre a constitucionalização do direito à saúde. A partir da próxima aula, nós vamos estudar o Sistema Único de Saúde em todas as suas dimensões, porque é importante que nós, como operadores do direito, tenhamos conhecimento de todos os princípios e diretrizes que norteiam o nosso sistema, para que posteriormente, nas aulas vindouras, nós possamos discutir como que funciona também o sistema de saúde complementar e suplementar, para que nós possamos discutir a ideia de judicialização do direito à saúde e também para que a gente possa entender como que está se comportando o Poder Judiciário na coordenação dos problemas enfrentados pela sociedade em relação à Covid-19. Devemos também ter em mente que o estudo do direito sanitário como ramo especializado do direito administrativo, mais do que nunca, vem se tornando um ramo indispensável dentro do estudo das mais diversas normas que compõem o nosso arcabouço.
nós devemos ter em mente que o direito sanitário hoje já é uma disciplina exigida dentro dos concursos públicos para juiz, para promotor e também para procuradores nos mais diversos estados brasileiros. Então, para a próxima aula, nós vamos estudar os princípios doutrinários e organizativos do SUS. Nós vamos adentrar na conceituação do Sistema Único de Saúde, vamos estudar as minúcias da Lei 8.080 e da Lei 8.142 de 1990 e vamos explorar o princípio da universalidade, o princípio da integralidade, o princípio da equidade, o princípio da regionalização e da hierarquização, da descentralização em direção única e também do controle social e da participação popular. Aguardo vocês. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.